Olá, muito boa tarde. O tema da liberdade religiosa é uma marca do Concílio Vaticano II. Ele será analisado no espaço que reservamos em cada semana para recordar temáticas fundamentais dessa reunião magna da Igreja há 50 anos. É para isso convidada do programa Eclésia a teóloga Teresa Messias, com quem conversaremos depois de mostrar algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. É um movimento juvenil com uma metodologia familiar. Em Fátima realizaram o seu encontro anual num local de referência para a espiritualidade que vivem. O encontro entre equipas de jovens de Nossa Senhora aconteceu no local que inspira o nome e a espiritualidade, em Fátima. Rezar e partilhar são objetivos deste movimento que existe em Portugal desde 1976. Estão presentes em mais de uma dúzia de países, propondo uma metodologia específica de anúncio e formação na fé cristã. Nós temos um caminho que assenta em 4 pilares fundamentais. Pronto, um primeiro pilar que é a oração, depois a discussão de um tema, a partilha e um ponto de esforço. Isto é a forma como se organiza uma reunião de equipa. Pronto, as equipas são constituídas por cerca de 12 jovens que se reúnem em casa de um casal e por isso todos os meses há sempre uma reunião que é composta e fundamentada nestes 4 pilares. Marta Figueiredo vive esta metodologia e esta espiritualidade há 7 anos. Uma descoberta que realizou a partir da partilha, da experiência de amigos e que acabou por ser decisiva no seu percurso de vida. A minha aproximação à missa e à igreja começou-se a dar assim, não é? As minhas primeiras motivações para ir à missa, tem graça isto, não eram muito aquela parte social e de convívio e de querer estar mais próximo daquelas pessoas que eu via que eram tão felizes, e depois a partir daí Deus também foi revelando o que é que Ele também queria de mim. A experiência semelhante é vivida por muitos jovens que participam nas mais de 1000 equipas espalhadas pelo país. Nesta peregrinação, em Fátima, acontece a aproximação de quem vive a mesma espiritualidade em contextos diferentes. Há, obviamente, uma oração especial, uma oração comunitária muito especial, diferente daquela que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia. Depois também temos a vertente da caridade, que também é muito importante e que também, obviamente, nos faz crescer na fé. E depois também a questão comunitária. Estamos aqui em comunidade, com jovens da nossa idade, com pessoas que nos compreendem e que nós compreendemos. Eu acho que a partir do momento em que Deus é a coisa mais importante da nossa vida, acabamos por ter de fazer algumas escolhas. E claro que não é deixar os estudos de parte ou as nossas obrigações, porque não é isso que Jesus quer de nós, mas tentarmos equilibrar o nosso dia-a-dia com a nossa fé e também com os objetivos que temos de ter enquanto cristãos. Momentos de peregrinação que se refletem depois no dia-a-dia, no estudo ou na família. Vou levar também uma coisa que é típica de peregrinações e de encontros, é uma espécie de baterias carregadas na fé. Uma pessoa vem com a fé recarregada e pronta a recomeçar a vida de outra maneira, de uma maneira muito mais aguerrida, muito mais forte do que se tivesse por isso simplesmente passado mais um fim de semana. O Cristóvão chama baterias de fé, chama baldes, mas acho que é super importante mostrarmos principalmente aos jovens da nossa paróquia e da nossa zona, e não só da paróquia, tanto da faculdade como os nossos amigos, que é mesmo importante aderirmos a este tipo de coisas, porque se queremos que o nosso caminho esteja mais próximo de Deus, temos de fazer isto e crescemos de qualquer maneira e somos mais felizes. Entre os participantes nas equipas jovens de Nossa Senhora, afirma-se o testemunho transformador por participar neste movimento e a certeza de um rosto jovem na Igreja Católica. Eu sei que isto transformou a minha vida, não é? Eu, de repente, perceber que a Igreja não morreu há 2000 anos, ou que não é feita para pessoas mais velhas, quer dizer, que a Igreja está viva, porque eu acho que o que se sente aqui é uma Igreja viva. Eu acho que isso é transformador quando acima de tudo, o que se ouve à nossa volta é o contrário, não é? E nós, quer queramos, quer não, acabamos de ser muitas vezes impactados nesta comunicação que se gera. E depois, o que sentimos aqui, quando experimentamos, é que percebemos que a Igreja está viva, e está viva à nossa volta, e está viva dentro de nós, não é? É um impulso interior que sentimos também de assumir responsabilidades perante a nossa vida e de viver de forma diferente o nosso dia-a-dia. Motivação que parte dos encontros em família e, sobretudo, desta peregrinação. Ela é também uma ocasião para que as novas equipas assumam publicamente o seu compromisso.
É também em Fátima que daqui a poucos dias jovens de todo o país fazem a sua peregrinação anual. É no Fátima Jovem que acontece no Ano da Fé e antecipa o ambiente da Jornada Mundial da Juventude. Ide e fazer discípulos é o tema proposto. É a primeira vez este ano que vou ao Fátima Jovem. Será uma forma de preparar a Jornada Mundial na Juventude do Rio de Janeiro e estou bastante entusiasmada por participar neste evento. Sei que são preparadas algumas surpresas e, portanto, será importante nos reunirmos todos em Fátima, em maio. Fátima Jovem 2013, com o tema Como Maria e de fazer discípulos entre as nações. E é esse ir, esse caminhar que todos os jovens são convidados este ano a irem a Fátima. Oração, formação e animação. 3 palavras que resumem aquilo que podes tu viver neste Fátima Jovem 2013. A Peregrinação Nacional dos Jovens a Fátima acontece nos dias 4 e 5 de maio. Agora mostramos-lhe um livro que apresenta a história da Inquisição Portuguesa. Uma pesquisa única e original na consulta de arquivos e documentação que permitem informar sobre este período da história de Portugal. Uma história muito acessível e isso está... As mortes na fogueira, as perseguições e as torturas praticadas em nome da defesa de fé transformaram, na opinião de muitos, a Inquisição num dos períodos mais negros da história de Portugal. Capítulos da história da Igreja que percorrem as páginas do livro História Geral da Inquisição Portuguesa, 1536-1821. A grande novidade é ser sobre a totalidade do fenómeno, ou seja, nós temos muitos estudos sobre a Inquisição Portuguesa, muitos estudos e bons estudos, muitos deles, não é? Desde a clássica a história da origem da Inquisição em Portugal, da Alexandria Colana, em meados do século XIX, mas é sobre as origens. Não é? E depois temos estudos, muitos sobre fontes, publicação de fontes, outros sobre aspectos determinados ou épocas determinadas da Inquisição Portuguesa. Agora, a primeira história da Inquisição Portuguesa, no seu conjunto de quase 3 séculos, quer aqui em Portugal, quer depois no ultramar, da Índia ao Brasil, às Ilhas Atlânticas, é a primeira vez que acontece. Em Portugal, a Inquisição começou a funcionar em 1536, em Évora, onde a corte residia, e marcou o Império durante quase 3 séculos. É uma instituição típica de tempos em que não se distinguia, digamos, o religioso do social, não é? O dogmático do civil. Não é? De certa maneira, não se cumpria aquele ditame evangélico que distingue entre Deus e César. Na época moderna, fossem católicos, fossem protestantes, não distinguiam. E assim como a unificação política e social também foi religiosa e forçada em Portugal, a mesma coisa se diga para outros países que cortaram com Roma, como concretamente na Inglaterra anglicana ou nas monarquias luteranas do norte da Europa. Portanto, não se via a unidade nacional e social senão em torno da crença do soberano. Portanto, e esse é um facto moderno que felizmente foi ultrapassado. Dom Manuel Clemente apresentou esta obra, resultado da investigação dos historiadores José Pedro Paiva e Giuseppe Marcosi. Ela fundamenta-se numa pesquisa exaustiva de arquivos e documentação. Eu já trabalho em História da Inquisição há cerca de 20 anos, o Giuseppe Marcosi há uns 15. Nós estivemos sempre a trabalhar para este livro, mas desde essa altura que o vamos pensando de um modo mais concreto, desde há cerca de 2 anos a esta parte, quando começámos a preparar o guião daquilo que queríamos seguir, e a escrita, por estranho que isso possa parecer, foi iniciada em maio do ano passado e terminou em final de outubro do ano passado. Foram cerca de 5 meses de escrita intensa partilhada pelos dois. A dimensão dos atos praticados pelo Santo Ofício são agora apresentados num livro que passa em revista o contexto que lhe deu origem e permitiu o seu desenvolvimento na história. A história dos que pertenciam à sua estrutura passam pelos capítulos deste livro, que informa também sobre as vítimas da Inquisição, cristãos novos, feiticeiros, bruxas e outros hereges.
Característica comum a todos o facto de questionarem os dogmas da Igreja ou a ordem social instituída. Como todos os períodos da história têm luzes e têm sombras, não se pode deixar de qualificar uma instituição como a Inquisição como uma instituição que deixou marcas muito negras e muito sombrias sobre a vida deste país, mas sobretudo o testemunho que eu gostava de deixar é o de que não é possível perceber o que foi o Portugal dos séculos XVI a XVIII, enquanto ela vigorou de forma mais intensa, sem ter em consideração a Inquisição. A Inquisição deixou marcas muito profundas na vida religiosa, na vida cultural, na vida social, na vida política, na vida económica do país e, portanto, eu creio que precisamos de voltar à história da Inquisição e ler também a história da história de Portugal a partir do olhar da Inquisição. A história da Inquisição já é longínqua, mas ainda hoje se descobrem marcas desses momentos de há 3 séculos atrás. Nós hoje ainda temos alguns rastros do que foi essa presença inquisitorial, sei lá, vou-lhe dar 1 ou 2 exemplos, na forma como ainda hoje nós, não só em Portugal, mas em todos os países que tiveram uma Inquisição desta natureza, os países da Europa do Sul, Espanha e a Península Itálica, o modo ainda relativamente subserviente e de submisso, como nós olhamos para certas instituições poderosas e enfrentamos o poder, e muitas marcas até na própria vivência da religiosidade e do cristianismo nestes territórios. História da Inquisição Portuguesa, um livro editado pela Esfera dos Livros. Notícias que estão em atualização permanente no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt. Agora, Teresa Messias analisa o tema da liberdade religiosa no Concílio Vaticano II. Muito boa tarde, professora Teresa Messias. Obrigado por estar uma vez mais neste programa. De que forma surge aqui esta temática da liberdade religiosa, da liberdade de consciência e num conjunto de programas onde temos estado a analisar a apresentação que o Concílio Vaticano II faz do ser leigo na Igreja? Sim, esta temática da liberdade religiosa está dentro dos documentos do Concílio, no documento chamado Dignitatis Humanae, que é um decreto muito importante, uma declaração muito importante, e eu escolhi-a como tema de conversa porque, enquanto leigos, e eu tenho escolhido o tema do laicado para abordar o Concílio Vaticano II, como leigos, e no mundo em que estamos, é impossível nós não nos confrontarmos com esta pluralidade de cultos e pluralidade de formas de fé. E a Igreja, quando criou esta declaração, procurava muito também apresentar a necessidade, até para defender a própria experiência da fé cristã em contextos em que ela é minoritária, a necessidade que o ser humano, pelo simples facto de o ser, que é incita à sua dignidade interior, precisar de não ser coagido, de ter uma liberdade suficientemente defendida, quer do ponto de vista físico, portanto não ser agredido fisicamente, quer do ponto de vista de pressões de consciência sobre ele, para se poder encontrar com Deus. Eu acho que isto é muito importante num mundo onde nós estamos sujeitos a pressões de todo o tipo. Há muitas coações no mundo de hoje que não são propriamente do ponto de vista físico, de guerras, de atitudes de ferimentos físicos, mas que são coações psicológicas, que são coações de muita ordem. Que parecem não colocar em causa a liberdade, mas que de facto assim colocam a liberdade de um modo muito subtil, colocam a liberdade em causa. E portanto o Concílio quis primeiro que tudo dizer que não há possibilidade de encontrar Deus, seja de que maneira for, se a pessoa não tiver salvaguardado o seu espaço de liberdade. Porquê? Porque a verdade só se impõe por ela própria. Não há forma de impor a verdade. Nós não podemos coagir ninguém a acreditar em coisa nenhuma, e muito menos em Deus. Portanto, a liberdade é o contexto absolutamente essencial a partir do qual a pessoa está em condições de fazer o seu processo de escolha e o seu processo de uma adesão consciente. Porque a liberdade, muito mais do que racional, é afetiva. E também aqui a não coação é muito importante. E depois eu acho que este tema, que diz que o direito à liberdade religiosa se funda na disposição subjetiva da pessoa, e estamos no número 2 da Dignitatis Humanae, funda-se na própria natureza da pessoa. Quer dizer que eu, para buscar a verdade, e para aderir à verdade, eu tenho que me sentir interiormente em condições de liberdade e de não coação. Para nós cristãos hoje, onde é que eu vejo a aplicação prática destas indicações e desta declaração? Primeiro que tudo, na relação que nós temos que manter, mesmo na Europa e mesmo em Portugal, com crentes de outras religiões.
saber dialogar em espaços interreligiosos e em espaços até ecuménicos, mesmo dentro da confissão cristã, várias confissões cristãs. Saber respeitar a liberdade de consciência do outro. Dialogar sem coagir ninguém. Dialogar sem querermos impor a nossa verdade. Às vezes podemos não querer impor do ponto de vista do diálogo, mas impomos com a atitude. Não é? E, portanto, esta necessidade de respeitar... E o diálogo pode ser aparente também? Pode. Eu acho que é muito fácil. Até connosco mesmo nós nos enganamos, quanto mais com os outros. Até connosco mesmos nós corremos o risco de nos iludir e de nos coagir sem darmos conta por pressões externas que nos muitas vezes nos condicionam em escolhas pessoais que fazemos. Eu acho que o diálogo é um instrumento fundamental, mas tem sempre que ser depois contraposto ou verificado com o discernimento interior. Aquilo que eu digo é aquilo que eu creio, aquilo que eu disse era exatamente o que queria dizer. Quando dialogava, ouvia o que o outro tinha para me dizer, dei-me espaço para ouvir seriamente e deixar-me interpelar por aquilo que o outro diz. E, portanto, liberdade de consciência e liberdade de culto, para nós cristãos, eu acho que faz muita falta este treino de saber lidar com outros crentes de outras religiões, acreditando que eles estão no seu processo de busca da verdade, e que nós temos que os respeitar nesse aspecto, apresentar-nos, dizer da nossa experiência, dizer da nossa verdade, dizer da nossa convicção, mas sempre dispostos a aprender alguma coisa desses outros que não são crentes cristãos, que nos leve também mais para Deus. E essa não é também a natureza e a essência fundante da própria experiência cristã, nos fóruns, nos areópagos de discussão de há 2000 anos atrás, no mundo romano e grego, por exemplo? É verdade, mas também sabe que todos nós sabemos, olhamos para a história e sabemos que a Igreja foi muito sujeita a tentações de coagir muita gente para defender a fé. Em muitas épocas da história. Em muitas épocas da história. Portanto, a tentação, às vezes, de impor a fé, eu estou-me a lembrar, por exemplo, dos contextos de missionação em países fora da Europa. Quando nós fizemos as nossas descobertas ultramarinas, nós impusemos a fé de uma maneira, muitas vezes, chocante aos povos nativos. Com muito boa intenção. De facto, isto é um processo que se vai aprendendo. Mas impusemos a fé. Em processos, por exemplo, do contexto do século XV, XVI, lá vamos voltar ao tema da Inquisição, mas nem precisaríamos. Contextos em que muitas vezes temos que impor a fé, como se a salvação fosse uma coisa tão boa que tem que ser imposta. Queiras ou não queiras, nós vamos estudar uma coisa que é boa para ti. Aqui, este documento diz que não pode ser assim. Não pode ser assim. A fé tem que ser algo que venha de dentro, que nós temos que apresentar com coragem, com pedagogia, com honestidade, mas temos que respeitar o ritmo próprio da outra pessoa e não podemos violentar o processo. Porque quando há violência, não há Deus. E, portanto, esta atenção a cuidado. Tudo aquilo que, ainda que dissimuladamente, ainda que não pareça, mas que leva à violência interior sobre os processos internos de adesão livre e gozosa daquilo que é uma mensagem de salvação, cuidado, isso não é de Deus. Claro que a Igreja fez isto estamos em tempos de comunismo, está a haver pós-Guerra Fria, anos 60, portanto, a União Soviética a expandir o seu ateísmo científico. A Igreja queria muito também defender os cristãos e a sua dignidade e o direito que eles tinham de viver a sua fé sem serem coagidos. Mas isto vale também, agora, à luz do 2013, vale, visto todo ponto de vista para nós, também fazermos isso mesmo, esse respeito para com os outros. Até que ponto interessa introduzir também este tema da liberdade, sobretudo a liberdade da consciência, na própria condição laical e na realização da experiência laical no interior da própria Igreja? Sim. Há um espaço aí que por vezes pode ser posto em causa? Eu acho que sim, acho que há, e ainda bem que faz a pergunta. Estou-me a recordar, vou dar um exemplo concreto. Eu acho que por vezes, sem nos apercebermos, mesmo dentro do espaço da Igreja, nas relações que temos uns com os outros, nas relações, por exemplo, de ministros ordenados para leigos, e não só, dentro dos leigos uns com os outros, nós podemos correr o risco de, com imensa boa intenção, e às vezes sem nos apercebermos, mas de coagirmos as pessoas em nome de Deus. Em nome de Deus exercermos um certo domínio da consciência do outro e não lhe darmos o espaço para dissentir de acordo com a sua consciência. Há questões fraturantes, como sabe, do campo da moral sexual e de outros âmbitos, em que muitas vezes põem questões de consciência muito sérias. E nós dentro da Igreja... Em que se julga a consciência do outro. Exatamente, em que se julga a consciência do outro. Pessoas que assumem certas dimensões da sua vida publicamente, que poderiam ser censuradas a partir de determinadas afirmações magisteriais, etc, etc. Não é? E nós temos que respeitar, dentro da Igreja Católica, este espaço de convicção pessoal, de fidelidade à consciência. Podemos não compreender, podemos dizer eu não faria assim, mas nós temos o dever, temos o direito e o dever de respeitar o processo pessoal daquela pessoa e a sua busca de encontro com Deus, ainda que nos pareça que o caminho é
para nós, difícil de compreender. Nós estaremos também nos dias de hoje em afirmar um espaço de consciência um pouco mais, enfim, mais alargado, onde as fronteiras são cada vez menos visíveis, ou seja, onde impera o relativismo. É verdade, também é verdade que a liberdade de consciência se presta a isso. A fronteira entre aquilo que é a liberdade de consciência e aquilo que é depois aproveitar esse tema para tudo e mais alguma coisa, e para fugir a uma obediência de fé e para fugir a uma responsabilidade pessoal, também é verdade. Mas eu penso que o risco que se corre é menor ou menos grave se eu, defendendo a liberdade, correr o risco de cair no excesso dela, do que o contrário. De que eu, querendo tanto controlar as pessoas e querendo tanto que elas não se enganem, as violentar do ponto de vista da consciência. Há uma frase que uma vez ali que me deu imensa luz, que alguém dizia: eu, quando chegar ao céu, prefiro ser acusado de excesso de misericórdia do que excesso de justiça. Portanto, eu prefiro ser acusada de excesso de liberdade, acho que a Igreja deveria ser, do que de um domínio excessivo e de uma opressão excessiva sobre as pessoas. Não sei se posso só dar-lhe Brevemente. Houve uma francesa do século XX, uma dominicana francesa, que no seu processo de experiência de Deus foi muito coagida em termos de consciência e direção espiritual. E ela mais tarde disse isso. Descreveu e disse: cuidado. Mesmo, por exemplo, em termos de direção da consciência, tem que ter muito cuidado para não coagir ninguém naquilo que é a sua dignidade fundamental. Lá está, é melhor ser acusado de excesso de misericórdia do que de excesso de dominação. Professora Teresa Messias, muito obrigado por ter estado no programa da Igreja Católica a apresentar estas temáticas do Concílio Vaticano II, nomeadamente no que é dito acerca da vocação laical. Já amanhã o programa que estará de volta com outros temas da atualidade religiosa. Votos e bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.